Estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. São poucas as vozes que defendem a proposta de orçamento do Estado para 2013. Mesmo dentro do Governo, há quem tenha dúvidas sobre o caminho escolhido. O silêncio de Paulo Portas alimenta a ideia de uma crise política, mas os empresários, ouvidos pelo Diário Económico, não têm dúvidas. Pior do que a proposta de orçamento apresentada, seria uma crise política. O orçamento e a estabilidade política é o tema desta Comissão Executiva. São convidados Alexandre Mota Pinto, Raul Vaz e Paulino Brilhante Santos. Agradeço aos três a vossa presença. Já vamos analisar a proposta de Orçamento de Estado para 2013. Mais de 48 horas depois da entrega da proposta de Orçamento do Estado do Parlamento, ainda não há uma reação do CDS-PP. Na reunião com os deputados da maioria, Vítor Gaspar recuou na inflexibilidade, solicitou propostas que visem cortes da ordem dos 500 a 1.000 milhões de euros no Orçamento do Estado. Na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano, Vítor Gaspar enviou mensagens a vários destinatários e a um em particular, ao parceiro de coligação CDS-PP. A nossa margem de manobra para decisão unilateral é inexistente. Isto é, a recusa do Orçamento do Estado para 2013 significa a recusa do programa de ajustamento. Gaspar tinha prometido suavizar o enorme aumento de impostos e reforçar o corte na despesa, mas não aconteceu. Ao que o Económico apurou, a falta de flexibilidade do ministro irritou o CDS. E entre os dirigentes centristas, cresceu a ideia de que não tiveram voz no Orçamento do Estado e que, tal como está, pode não ser possível de executar. Estou consciente que, nos parâmetros fundamentais, a proposta de orçamento não pode ser afetada pelo quadro muito exigente em que trabalhamos, mas, como sempre aconteceu, há espaço para dialogar e procurar as melhores soluções. A Comissão Política do Partido deve ser convocada com a máxima urgência para hoje mesmo, ou para amanhã, para clarificar de uma vez por todas qual é a posição da direção política do CDS a respeito do orçamento, que é um documento fundamental para a vida política do país. Agora, o Ministro das Finanças parece estar disposto a recuar. Gaspar pediu aos deputados do PSD e do CDS para apresentar propostas de corte na despesa entre 500 e 1.000 milhões de euros. Ainda assim, persiste algum ceticismo no interior do partido de Paulo Portas. Fonte do CDS questiona porque é que os cortes na despesa não foram logo feitos no Conselho de Ministros, onde Vítor Gaspar se mostrou inamovível. Em aberto está ainda a possibilidade de o parceiro de coligação bater com a porta. Ao que o Económico apurou, o CDS pondera sair do governo se o documento não for alterado até 31 de outubro, data da votação na Generalidade, e vai pedir uma reunião informal a Cavaco Silva para que tome uma atitude. No fim de semana, o Presidente deixou um recado no Facebook: não é correto exigir que Portugal cumpra o déficit a todo o custo. Até a proposta de Orçamento do Estado deixa a porta aberta a uma remodelação governamental, com um artigo que autoriza o Governo a efetuar as alterações orçamentais decorrentes de alterações orgânicas e da estrutura de ministérios. Esta proposta do Orçamento do Estado para 2013 e também a eventual crise política que neste momento se sente, que vai estar em cima da mesa neste debate na Comissão Executiva. Alexandre, começo por si para lhe perguntar a alternativa a este orçamento. Há de facto muitas vozes, até dentro do próprio CDS, que admitem um chumbo do próprio orçamento. Haveria alternativa a esta proposta? Eu acho que, portanto, essa pergunta é realmente a pergunta que deve ser colocada a essas vozes do CDS, porque se, estando na coligação, admitem, num período tão conturbado, chumbar o orçamento, era bom que avançassem com alternativas. Eu até agora ainda não vi. E, portanto, eu o que acho é que um orçamento, a bondade, a qualidade de um orçamento, deve ser sempre apreciada à luz das circunstâncias em que esse orçamento é apresentado à Assembleia da República. E a verdade é que, nas circunstâncias atuais, há dois elementos essenciais em qualquer orçamento que se apresentam muito fragilizados. Desde logo, o facto de o orçamento, no fundo, representa uma autorização que é dada pela Assembleia Representativa de todos os portugueses e, portanto, um ato de soberania fundamental, talvez o ato de soberania mais importante da Assembleia da República, pela qual a Assembleia da República autoriza as cobranças de receitas e a realização de despesas pelo Governo e, portanto, pelo Estado. Ora bem, a verdade é que esta soberania, atualmente, nós temos que
ter esse ponto de partida, e parece que muitas das pessoas que fazem críticas cerradas ao Governo, eu acho que esquecem o ponto de partida, esquecem as circunstâncias reais. Atualmente a nossa soberania está muito limitada, enfim, não é preciso estar a repetir porquê. A verdade é que no passado os governos gastaram demais, nos orçamentos anteriores as despesas cediam largamente as receitas e, portanto, o que aconteceu é que chegámos a um momento em que não conseguíamos endividar-nos normalmente nos mercados. E, por isso, temos uns financiadores que são as entidades da Troika que nos impõem determinadas regras. E, basicamente, para o próximo ano, o que é imposto é uma descida, e esta é uma meta que já é revista, uma descida do déficit, que é um déficit real, sem medidas extraordinárias, de 6% para 4,5%. Ora bem, isto estamos a falar de cerca de 2.500 milhões de euros. Estamos a falar de um montante muito grande. E, portanto, é neste condicionalismo a que acresce a necessidade que o Governo sentiu, enfim, pela interpretação que fez da decisão do Tribunal Constitucional, de que tinha que repor um dos subsídios dos funcionários públicos. Logo aqui estamos a falar de cerca de mais 1.000 milhões de euros. Repare, já vamos em 3.500 milhões de euros, que o Governo tem de consolidar de um ano para o outro. São tudo circunstâncias que condicionam fortemente, a meu ver, a apresentação deste orçamento. E o que me choca a mim, e eu aqui quero dizê-lo claramente, choca-me que pessoas que têm responsabilidade na situação em que o país se encontra, que fizeram realmente, nos últimos anos, tiveram responsabilidade na política despesista que levou a esta situação, façam uma crítica cerrada e, a meu ver, totalmente irresponsável àquilo que este orçamento que o Governo tenta apresentar, enfim, que ninguém pode dizer que está muito feliz ou que ninguém pode defender muito abertamente este orçamento. Mas é um orçamento possível face às circunstâncias, porque nós temos que ver a alternativa. E a alternativa é voltarmos ao ponto inicial, é basicamente os sacrifícios que foram feitos até agora, sacrifícios esses que, apesar de tudo, têm dado alguns resultados. Veja-se a descida que houve no déficit no saldo primário, enfim, uma descida enorme. No déficit estrutural do orçamento também desceu para metade. São tudo elementos importantes do ponto de vista da consolidação orçamental e que têm sido conseguidos. E a alternativa é, no fundo, ficarmos a meio do caminho, digamos que a meio do canal, os sacrifícios terem sido feitos em vão, não retomarmos a nossa soberania e, em último caso, e eventualmente, termos uma situação de insolvência do Estado português. E isto é que é preciso dizer, é que com a insolvência do Estado português teremos o desmoronamento do Estado Social. Isto é, que as pessoas que criticam muito este orçamento porque põem em causa o Estado Social, esquecem-se que a alternativa pode ser esta, ou pode ser um verdadeiro desmoronamento do Estado Social. E nós temos que ser muito claros que, se não seguirmos a via da consolidação, há esse risco, enfim, sem depois podermos falar da necessidade de termos em conta o que se vai passar na Europa, e eu penso que este orçamento também é um orçamento que tem aqui uma componente de alguma expectativa e alguma esperança do que se passará ao nível europeu durante o próximo ano. Um contexto mais favorável europeu. Raul, quando olhamos para aquilo que tem sido alguma troca de palavras que tem saído a público, nomeadamente entre Vítor Gaspar e Paulo Portas, há de facto aqui uma tensão crescente e há sobretudo também depois um silêncio de Paulo Portas relativamente a esta questão, com alguns vice-presidentes do CDS a criticarem e até apelarem à necessidade de avançar para uma queda do governo. Melhor, diz um vice-presidente do CDS, do que aprovar este orçamento. Faz sentido neste momento haver esta crise política a que se junta, obviamente, uma crise forte do ponto de vista económico e financeiro? Aparentemente faz sentido, tendo em conta os protagonistas e o comportamento dos protagonistas. O silêncio é a arma dos fracos. E o Dr. Paulo Portas, durante este último mês, ou mês e meio, tem sido um político fraco. Fraco na atitude e, sobretudo, fraco na consequência. Para haver uma ruptura política também é preciso coragem. Ou seja, é preciso que o Dr. Paulo Portas diga ao país, diga ao partido, e eu penso que neste momento já não é um partido de um homem só. Uma das lições a tirar desta crise é que o CDS já não obedece ao dono, ou seja, já... e ainda bem, é assim que os partidos também crescem e se emancipam. Mas dizia-te eu que é preciso coragem para essa ruptura. Eu vejo muito boa gente na direita, como o Dr. Alexandre Mota Pinto disse bem, a ter aquela atitude do agarrem-me que eu mato. Mas depois, quando estão a matar, recuam e dizem, mas pior, a crise política é que não. Não, o orçamento é um orçamento absolutamente irrealizável.
é um orçamento irresponsável, é um orçamento que nunca esteve em qualquer modelo económico, em qualquer circunstância da nossa história, mais passada ou mais recente, mas a crise política é que não. E vejo, da parte do Dr. Bagão Félix, tem sido um autêntico pirómano, tenho imenso respeito para o Dr. Bagão Félix, mas há coisas que não se fazem em função de uma circunstância que é de emergência no país. Não estou a dizer com isto que não se pode criticar, não se pode, inclusive, avançar com ideias diferentes, coisa que também não se tem visto. Fala-se muito do corte da despesa. Houve um Conselho de Ministros de 20 horas, onde há ministros do CDS, e está com assento o líder do CDS, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, pelo que eu sei, conseguiram cortar 300 mil euros. Ou seja, é esse o desafio que o Ministro das Finanças faz e que depois se utiliza a palavra recuo. Não há aqui recuo da parte de Vítor Gaspar, na minha opinião, obviamente. Há aqui uma questão muito simples. Se os meus amigos querem cortar na despesa, digam onde é que se pode cortar na despesa. Porque há um ano que nós andamos com uma expressão, os chamados ministros das Finanças são como os treinadores de bancada no futebol, e eles vão desde os mais altos responsáveis políticos aos mais ilustres jornalistas de economia, a dizer isto está tudo errado, porque há aqui uma vertigem fiscal e o que devia acontecer era cortar na despesa. Cortar na despesa, para quem percebe pouco de finanças e de economia como eu, faz-se no contexto nacional da arquitetura do Estado português numa simples razão: despedimentos na função pública. Ninguém tem ilusões. E é por isso que muito boa gente que anda com a expressão de cortar na despesa na boca, depois não diz como é que se corta na despesa. Porquê? Porque não tem a coragem política para dizer para cortar na despesa tem que se reduzir funcionários públicos. Aliás, sugestão que foi deixada pelo Ministro das Finanças no início desta aventura, quando disse há aqui duas vias. Ou se despedem de 50 a 100 mil funcionários públicos, ou se tem que se mexer na carga fiscal. Este é o quadro em que se desenvolve a crise política. O que é que o Dr. Paulo Portas pode fazer? O Dr. Paulo Portas esteve um ano ausente do país e aí, obviamente, trabalhando, olhando para as emergências das finanças portuguesas, que era tentar alavancar as exportações, tê-lo-á conseguido, terá feito um trabalho, aliás, muito apreciável, mas esqueceu-se que é líder de um partido em Portugal, numa coligação governamental que opera em circunstâncias políticas muito difíceis, e passado um ano aterrou em Lisboa, aliás não aterrou em Lisboa, foi ao Porto, teve uma semana calado, reuniu os seus órgãos e disse aquilo que disse ao país: isto não pode ser. Anteriormente, muito rapidamente, tinha escrito uma carta aos seus militantes, que aliás depois ficou no tinteiro, na gaveta, porque o Tribunal Constitucional chumbou a questão dos subsídios, mas ficou uma carta a dizer aumento de impostos já me. Portanto, ele tem um problema de facto, eu julgo que vai resolvê-lo da forma como tem resolvido os seus problemas políticos, que é esperar que a batata quente rebente em casa do adversário. Isso será na perspectiva do Dr. Paulo Portas. Na casa do adversário ou na casa do Partido Silva? Não, a pergunta, tu foste claro naquilo que disseste. Eu julgo que Paulo Portas não vai ter coragem. Eu julgo que Paulo Portas não vai ter coragem para romper a coligação governamental agora. Não tem coragem. Mas a questão é se Paulo Portas não tem interesse em que o próprio Presidente avance para esse facto. Sim, mas Cavaco Silva não o fará sem chamar as partes à mesa da responsabilidade. Por muito menos do que isso, Jorge Sampaio fez cair o governo de Pedro Santana Lopes. Pois, eu acho que fez mal. Mas Jorge Sampaio não é... eu acho que fez mal. Aliás, ainda hoje estamos a pagar uma parte desse ato alto irrefletido e o impulso que, imagine-se, mas a história assim o dirá ou não. Eu pensei que Paulo Portas não vai ter coragem para romper a coligação nestas circunstâncias, vai esperar que o Dr. Vítor Gaspar não consiga cumprir a execução orçamental do próximo ano para dizer eu tinha razão. Eu penso que é essa a estratégia de Paulo Portas. Não quero dizer com isto que Paulo Portas queira algum mal ao país, não, longe de mim pensar isso. Agora penso que Paulo Portas tem cometido vários erros. O que não invalida que o Primeiro-Ministro e parceiro de coligação também não os tenha cometido. Porque, de facto, o último mês e meio da ação política de Pedro Passos Coelho está fora de qualquer registro
de inteligência, se me permites a expressão, desde o 7 de setembro até outras intervenções, até sexta-feira da passada semana, onde na Assembleia da República teve a oportunidade, eu não direi de se colar à Sra. Lagarde, mas de dizer aos portugueses, através dos deputados, que apesar de tudo, nós sozinhos será muito difícil sairmos deste imbróglio e que a Europa vai ter que, penso eu, que abrir um tanto ou quanto os horizontes para ajudar também os países que estão nestas dificuldades. A crise política está aí, eu acho que não vai ter nos próximos tempos uma consolidação de facto, mas Paulo Portas vai esperar para que Vítor Gaspar se espalhe na execução orçamental e a dizer, até porque, como aliás hoje está na imprensa, se Paulo Portas quebrasse neste momento, ficaria com o ónus muito sério de um possível segundo resgate e isso para o país seria muito difícil e muito complicado. Essa frase terá eventualmente sido dita por Vítor Gaspar no Conselho de Ministros, Paulo Portas. Paulinho Bardente Santos, que avaliação faz deste Orçamento do Estado, ou da proposta de Orçamento do Estado para 2013? Olha, eu, como disse, isto exige um estudo muito detalhado que ainda não é possível fazer nesta fase, porque o projeto é complexo. E os seus fundamentos são algo misteriosos. Eu estava agora aqui a ver o relatório e na parte da política orçamental para 2013 do relatório há aqui um ponto que me deixa completamente perplexo, porque parece que o ponto de partida é algo como, digamos, uma espécie de déficit de 7,7% de 2002, porque se junta um déficit que se diz que é o real de 6% em 2012, porque diz que é 5 mais 1, porque há 1% de medidas extraordinárias para 2012. Depois diz-se que há um aumento de 0,1% das dívidas, dos juros da dívida, que pronto, enfim, é razoável, porque vem mais tranches do empréstimo da Troika, tem havido alguns lançamentos bem-sucedidos, mas que são relativamente caros nos mercados de curto prazo da dívida, portanto, tudo bem, é 0,1%. E depois há aqui uma coisa que me deixa completamente estupefacto, que diz assim, e vale a pena ler porque é muito curto. Por outro lado, a manutenção das características do processo de ajustamento da economia portuguesa implica uma queda das bases de incidência da tributação superior à da atividade económica. Estes efeitos, que estão associados ao cenário macroeconómico e que incluem a revisão da base de 2002, presume-se que também seja a base tributável, acho eu, são estimados em 1,6% do PIB. Ora bem, e portanto é 1,6 mais 0,1 mais 1% do efeito das medidas extraordinárias, dá um total que, somado, atinge o tal valor de 7,7%, que é a base real de partida que se tem que recuperar para os 4,5%. Ora bem, isto é uma atrapalhada completa. Que não se percebe nada. Não se percebe nada. Primeiro, se estamos a falar do orçamento para 2013, o que é que a base tributável de 2002 tem a ver com a base tributável de 2013? Ponto 1. Ponto 2. Quem escreveu isto não parece perceber grande coisa de impostos, não é? Porque a base tributável não se pode confundir com a receita fiscal. Ou seja, explicando a quem não percebe de impostos, se eu admito que há uma quebra da atividade económica de 1% e digo como a economia vai crescer, reduzir-se em 1%, que é o cenário macroeconómico que o Governo admite, o Estado vai cobrar menos impostos. Portanto, mesmo com o aumento da carga fiscal, temos que considerar que há 1% de redução da atividade económica e, portanto, isso tem um efeito de redução da receita fiscal. Mas para que esse efeito fosse de 1%, era necessário que a carga fiscal fosse de 100%, que o Estado se apropriasse de 100% do produto. Não é? Não é assim? Parece-lhe, portanto, que não é... Não é? Ou seja, a base tributável tinha que corresponder à cobrança fiscal. Quer dizer que não é as contas. Portanto, a base tributável está completamente errada, porque a base é confundir base tributável com receita. E depois diz, bom, mas é pior do que isso, porque a base tributável, o impacto na redução da receita fiscal é superior até à quebra do produto. Nós admite o Governo, não é? No seu relatório,
que por cada ponto que se perde no produto, perde-se 1,6% e não apenas 1%. É incompreensível, não é? Não percebe nada disto. Paulo Brilhante Santos, quando olha para essa proposta, que avaliação global é que faz, para além dessa questão que está a referir agora? Pronto, mas isto é só um exemplo da falta de rigor, da confusão, da opacidade com que o Governo tratou este orçamento. Ou seja, não se admite, não se reporta, não se presta contas sobre a execução orçamental de 2012. Não se explica qual é o verdadeiro déficit de 2012. Não se sabe qual é. Se é 5, se é 6, se é 7,7, se o que é. E como não se explica, não se presta contas e não se sabe coisa nenhuma do que é que correu mal na execução orçamental de 2012, mete-se tudo no mesmo saco e não sabemos qual é o exato ponto de partida do déficit de 2012. A realidade é esta. E depois, como não se sabe nada, atira-se com um aumento de carga fiscal brutal, que é uma coisa absolutamente apocalíptica, para 2013. A questão é se havia alternativa. E chuta-se para cima, e a minha leitura é esta, e chuta-se para cima, à cautela, com uma folga provavelmente gigantesca, para não falhar. Daí que se diga aqui nesta justificação absolutamente críptica. O Dr. Paulo Portas não teve razão em 2013. Para que o Dr. Paulo Portas em 2013 não tenha razão e como disse, não possa vir em 2013 de faca na liga dizendo falharam, agora que é que vamos romper a coligação. E atira-se assim um aumento de carga fiscal absolutamente alucinante para cobrir tudo e mais alguma coisa, muito se calhar para cima do que é necessário, ou do que seria necessário, na esperança de que estamos garantidos de cintos suspensórios e contra todos os riscos e atiramos com a carga fiscal aumentada seria 20%, mas vamos pôr já 35% em cima disto para termos a certeza que não falha de maneira nenhuma. Só que isso tem uma consequência. É que, e aqui é que está o problema, é que isto vai liquidar completamente a economia. Ponto 1. Ponto 2, vai liquidar completamente as classes médias deste país. Não há a mínima dúvida a esse respeito. E tanto que não há, que o Fundo Monetário Internacional, como veio hoje noticiado na imprensa da manhã, prevê que a recessão para o ano de 2013 não vai ser de 1%, como prevê o Governo no cenário macroeconómico deste orçamento, mas algo entre 2,8% ou 5,3% de recessão. Ou seja, nós estamos, como diz o Dr. Medina Carreira ainda recentemente, a caminho da situação da Grécia, em que a espiral recessiva criada pelas medidas de austeridade, sobretudo quando são chutadas para cima à cautela para cobrir tudo e mais alguma coisa para não falhar, feitas assim, vai nos levar a uma situação, em termos económicos e financeiros, quer para as famílias, quer para as empresas, absolutamente insustentável. Paulo Brilhante Santos, já vamos analisar mais em pormenor esta questão do orçamento e, nomeadamente, alguns impostos em particular. Está na altura de fazer um breve intervalo nesta Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.